Então, Jonathan, tu é o presidente da Converge aí, que trabalha com missionários e plantadores há bastante tempo. E aí uma coisa que é comum a gente encontrar em várias igrejas e que acaba sendo também uma barreira de crescimento para elas e para plantadores, é uma igreja que é desorganizada, que não tem sistemas de planejamento e organização. E às vezes a pessoa nem percebe que a igreja dele é uma igreja desorganizada. Então, quando tu encontra uma, quais os sinais que tu olha para ver, cara, tá faltando organização, essa igreja aqui é desorganizada. O que tu olha para poder definir isso? Então, para mim, tem duas coisas que eu acho que são importantes. Quando eu visito uma igreja, eu tento descobrir se há clareza na comunicação. Aquilo que está sendo comunicado está claro. E quando eu falo comunicação, desde o momento que você entra na porta da igreja, senta ali no culto, ouve a mensagem pregada, ensinada, os avisos, o que acontece depois do culto, a saída do ambiente da igreja, o que está sendo comunicado, não só pela fala, mas o aspecto visual da igreja, o ambiente da igreja, a formatação da sala, tudo aquilo comunica. Ou ela comunica clareza ou confusão. Né? Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente entra no ambiente, uma igreja local, eu faço essa pergunta: é claro aquilo que está sendo comunicado por essa igreja? E a segunda coisa é alinhamento. Eu acho que quando a gente tem uma igreja que existe clareza, nem sempre há alinhamento em todos os aspectos dos ministérios daquela igreja. Né? E quando eu falo de alinhamento, há uma sequência lógica, sistemática, na parte da comunicação, frente ao visitante, frente ao novo membro, frente àquela pessoa que já faz parte da igreja um bom tempo. Se eu sou membro de uma igreja, eu quero saber, qual o meu próximo passo de crescimento? Qual o meu próximo passo de engajamento nos ministérios da igreja? Se eu sou um visitante, qual o meu próximo passo em saber como fazer parte dessa igreja como membro dessa igreja? Ou tão simples como uma mãe solteira vem com uma criança, é claro aonde ela deveria levar a criança na igreja local para participar do ensino infantil. Né? Então, eu acho que essas duas coisas, a clareza na igreja local, alinhamento frente aos ministérios com a comunicação na igreja. Então, eu já vi também uma fala que a mensagem, a pregação de domingo começa no estacionamento. Tu já começa a comunicar alguma coisa para a pessoa, tu já começa a guiar ela em alguma trilha. E eu acho que é isso que tu também deu exemplo, trilhas diferentes. Eu sou uma mãe, eu sei onde é que eu tenho que ir, o que eu faço aqui nesse ambiente. Eu sou um cara que está visitando, eu sei o que eu tenho que fazer nesse ambiente. Eu sou um crente, eu já vou saber mais fácil, que já é membro, né? Então, um dos componentes é isso, né? Ter clareza de qual que é o passo a passo para todo mundo que entra na igreja. Sim. Porque, na verdade, quem é o perfil de quem possivelmente poderia entrar na sua igreja? É muito diverso. Né? Você tem tanto alguém que faz parte da terceira idade, uma criança, um jovem, um adulto, um casal, talvez uma pessoa divorciada, recentemente divorciada, talvez alguém que está passando por uma crise financeira, física, de saúde. Tem tantas situações, então nós temos que ter trilhas onde nós temos passos claros para pessoas que estão em diversas situações de vida. E como você disse, começa a partir do estacionamento e não termina, porque até depois do culto, acabou o culto de domingo, aquela pessoa volta para casa, a responsabilidade para a igreja, frente àquela pessoa que veio, ainda existe. Então, quais passos claros estamos dando para aquelas pessoas que visitaram na igreja? Perfeito. E aí, essas características de desorganização são uma coisa que a igreja faz em relação a quem vem, né? Como a igreja se apresenta para aquela pessoa. E tem características de desorganização que tu também tem encontrado com repetidas vezes, que são mais internas da igreja, de organização ou de liderança, que são coisas comuns, assim, que tu vê repetidamente acontecendo? Para mim é assim, é tudo a liderança, né? Porque a igreja ela vai acompanhar o ritmo do líder. Então, quando há uma falta de clareza frente à liderança, e nesse caso o pastor ou a liderança pastoral,
haverá uma falta de clareza também com a igreja local. E quando a gente fala de clareza, a gente fala de 5 perguntas que são irredutíveis frente à liderança pastoral na igreja local. E essas perguntas são: para onde que nós estamos indo como igreja? Para onde que Deus está nos levando? A segunda pergunta: o que de fato fazemos? Por que existimos? Tá? E a primeira pergunta fala a respeito de visão, a segunda pergunta fala a respeito de missão. Mas a terceira pergunta é: como estamos fazendo o que Deus nos chamou a fazer? Que trata a respeito de estratégia. A quarta pergunta: o que valorizamos? Que fala a respeito do que vai nortear a nossa missão e toda a nossa estratégia como igreja local. E a última pergunta, a quinta pergunta, é o que estamos medindo no final. Porque a gente está fazendo culto, realizando ministérios em diversos departamentos da igreja. E muitas vezes estamos contando as coisas erradas. Não é a respeito de quantas pessoas frequentam as nossas igrejas, quanto recurso financeiro entrou por meio dessas pessoas na igreja local. É a respeito de medir transformação de vida do membro, transformação de impacto na comunidade por meio do evangelho, discipulado. Então essas 5 perguntas, que são perguntas que cada líder deveria fazer a si mesmo, aonde Deus está me levando? O que estou fazendo? Por que estou fazendo aquilo? Como farei aquilo? E o que eu vou medir no final do dia? As 5 perguntas irredutíveis. E dessas 5 perguntas, qual que tu acha que é mais mal respondida na média pelos pastores ou mais ignorada de todas? Olha, eu acho que a missão da igreja local, ou a missão do líder, acaba sendo algo extremamente genérica, de baixa resolução, que não engaja as pessoas ou não inspira as pessoas, né? Então, um exemplo disso, né? Se eu pergunto para um pastor, qual a missão da sua igreja? Geralmente a resposta é fazer discípulos. Mas isso é claro, né? Isso é minha missão, é a missão de cada cristão, cada pessoa que conhece Jesus Cristo como Salvador, é de fazer e multiplicar discípulos. Mas também não é uma resposta clara no que se diz aquela igreja específica, localizado num bairro específico, liderado por uma liderança específica, né? Então, quando a gente fala de missão, valores, estratégia, enfim, estamos falando a respeito da necessidade de ser algo bem pensado, bem articulado, para que ela possa engajar uma comunidade na missão local. E aí, vamos supor que tu vai lá, encontra uma igreja e aí a visão, a missão que ele tem, o pastor deu para a igreja, avançar o reino de Deus. Um negócio bem genérico, assim, pouco específico. Que consequências na prática tu vê que a falta de especificidade na missão e na visão afetam a igreja ou a liderança daquele pastor? Como é que isso afeta na prática? Olha, na prática é assim, você acaba tendo uma igreja desanimada, desnorteada. Quando eu falo desanimada, é assim, nada empolga alguém mais do que realmente se engajar em algo que justifica o sacrifício dele na vida cotidiana da igreja local, enfim, né, do seu serviço no ministério local. Nada desanima mais também uma pessoa mais do que a falta de clareza, de progresso. Todo mundo quer fazer parte de um negócio que está vencendo, dando certo, progredindo e indo para frente. E geralmente quando não tem clareza, a falta de progresso em todas as áreas da igreja. Eu posso dizer isso também, que é verdade, porque aqui na igreja local, aqui onde a gente está gravando isso, a gente tem uma visão em parceria com a Converge, que é plantar 160 igrejas no Rio Grande do Sul para que ele deixe de ser o estado menos evangelizado do Brasil. E às vezes tem aqueles dias que você acorda cansado, assim, que você acorda tipo, hoje eu queria ficar dormindo um pouquinho mais, hoje eu não queria estender até mais tarde para terminar alguma tarefa, mas aí o cara lembra da visão, o cara lembra do cara, mas eu sei por que eu tô fazendo isso daqui. Que eu acho que se não tivesse, se fosse uma visão genérica, eu às vezes não faria. Às vezes eu dormiria um pouquinho a mais e não teria feito esse sacrifício, às vezes, extra. Porque no final das contas, né, não estamos indo para a igreja para realizar um evento.
Não estamos indo para a igreja no domingo para participar da escola bíblica dominical. Não estamos indo para um pequeno grupo para ter um momento de comunhão, somente. Muito acontece no culto, muito acontece na escola bíblica dominical, se a igreja ainda tem escola bíblica dominical, ou no pequeno grupo. Mas a finalidade de tudo aquilo é avanço do evangelho, que produz, no final, vidas transformadas, onde novas pessoas estão se achegando a Cristo por meio da proclamação. E assim, isso acontece e deveria produzir igrejas novas plantadas e revitalizadas, e isso me empolga. E geralmente isso vai empolgando as pessoas também. Contagia, né? Contagia. E aí, quando na tua experiência, né, conversando com pastores, qual que é as causas mais comuns para uma igreja desorganizada e sem clareza na missão? Às vezes é uma visão teológica errada, às vezes o pessoal tem essa ideia de que planejamento, missão, visão é coisa de empresa. O mover do espírito é mais livre, não tem essas questões mais organizacionais, administrativas, ou é outra coisa, outras causas. O que tu percebe que é as causas? Há muitas causas, né? Eu acho que há limitadores denominacionais, tá? Eu acho que cada igreja que faz parte de uma denominação, ela tende a ter uma percepção da sua realidade e das possibilidades futuras por meio da lente denominacional, tá? Eu estou atrelado a essa denominação e ela só faz certas coisas dessa maneira. Então, a igreja só consegue perceber um futuro dentro daquela percepção de realidades denominacionais. A segunda coisa é uma certa capacitação da liderança interna. Muitas vezes o pastor, ele enxerga o seu papel como pastor como o líder total da igreja, onde ele tem que fazer todos os diversos tipos de decisões, mesmo se não cabem dentro do perfil de competência dele. Tá? Então, muitas vezes você tem um pastor que é um ótimo pregador, professor da palavra de Deus, mas um péssimo administrador. E ele precisa realmente identificar as características dele, e isso tanto fraquezas como pontos fortes, para que ele possa, então, pedir a Deus a levantar alguém dentro do contexto da igreja, que talvez não tenha seminário, não tenha um treinamento mais teológico, mas tenha um treinamento mais administrativo, mais de liderança. E, basicamente, encarregar essa pessoa com tarefas administrativas para que a igreja possa fluir. Geralmente tem uma resistência na parte de muitos pastores de delegar e de encarregar pessoas com esse cargo administrativo na igreja local. Mas as igrejas que conseguem fazer isso e liberar o seu pastor para fazer o que ele faz de bem, enquanto outros também fazem a parte administrativa bem, conseguem fluir e avançar. Tem uma frase do Andy Stanley que a tua fala me lembrou, que no livro Líder da Próxima Geração ele fala que o pastor ele vai ter autoridade, como ele é líder da igreja, ele vai ter autoridade sobre áreas em que ele não tem competência. E aí, se ele manter essa autoridade e querer exercer todas as áreas, ele vai acabar sendo um fator limitador para a igreja. E é interessante ele saber onde ele é ruim para conseguir delegar para outras pessoas. Então, isso já leva a uma outra pergunta, que é que tem muito pastor que ele é pessoas, né? Ele é um cara que é bom para lidar com pessoas e às vezes não é uma cabeça sistemática. E aí, como que essa pessoa faz para ter uma igreja bem administrada? Então, uma das coisas que tu sugeriu aqui é encontrar pessoas que são sistemáticas para estar ao redor de mim, se eu não tenho esse perfil mais sistemático. Tu vê outras alternativas também? A pessoa pode aprender também a ser mais sistemática? Eu acho que há certas limitações o quanto a pessoa pode aprender, né? Eu acho que tem pessoas que naturalmente são sistemáticas, outras não são. Nós trabalhamos em cima de um conceito que tem 4 perfis, macroperfis, vamos dizer. Uma delas seria um visionário, que ele está sempre olhando para frente, querendo levar a igreja para o futuro. Ele está olhando para o futuro. E ele é uma pessoa de ideias, cheio de ideias, ele quer resolver problemas, mas ele talvez nem é sempre o implementador. Ele é o cara das ideias, mas ele não é o implementador, ele é o visionário.
Então, o segundo perfil é esse perfil de implementador. Ele vai pegar aquela ideia e ele vai realmente executar a ideia, minuciosamente, com sistemas e processos, para que aquela ideia possa se concretizar numa ação real. O terceiro perfil é um administrador. É mais a pessoa que vai fazer a contabilidade na igreja, trabalhar dentro do escritório. Ele pode ter algumas características de implementador, mas ele é mais voltado à questão dos livros didáticos, para averiguar que está tudo andando corretamente dentro da igreja local. E o quarto perfil é o que a gente chama do aconselhador. Ele é a pessoa que vai sentar com alguém e trabalhar um a um na vida de alguém, aconselhando ele biblicamente, ajudando ele a tomar passos na vida dele. Já é interessante que a tarefa administrativa, geralmente, para o visionário, o visionário não consegue abraçar o que o administrador faz. E vice-versa também, né? Já o aconselhador, ele não consegue também implementar grandes ideias. Ele mais tem um aspecto, como você estava dizendo, relacional, né? Relacional. Pastores tendem a ser aconselhadores e implementadores. Geralmente falta esse aspecto visionário e administrativo. E é importante que eles consigam identificar pessoas dentro do contexto da igreja local para preencher esses outros vãos. Então, para a igreja avançar, ela tem que ter na sua administração esses 4 perfis. Se o pastor não incorpora... O pastor pode ter os 4 ou geralmente ele fica com 1 ou 2? Geralmente ele tem um ponto forte e ele tem um segundo que talvez ele consegue, de uma certa forma, ter uma competência naquilo, mas não é o ponto forte dele. Eu nunca vi alguém que tem essas 4 características. Né? Então, se tu for aconselhar alguém para se desenvolver como líder e avançar essa questão de ter uma igreja mais organizada, né, o que tu sugeriria de próximos passos? Assim? Primeiro, eu identificaria o meu perfil, talvez, e aí depois eu construo em cima das minhas forças e acho pessoas para ir suprindo onde eu sou ruim. O que mais tu sugeriria de passos, assim, uma vez que eu comecei esse trajeto? Olha, eu acho que é tão importante a gente ter um autoconhecimento, né? E de quem nós somos. E é importante para que a gente saiba como deveríamos crescer e como que nós deveríamos avaliar o nosso próprio desempenho. Porque sem uma base mínima de uma dimensão de métricas pessoais, a gente não consegue desenvolver como líder. Então, eu dou um exemplo disso, né? Eu percebi anos atrás, que eu não tinha uma capacidade pastoral, tá? E é engraçado que eu já plantei igrejas, já pastoreei igrejas, mas eu percebi ao longo do tempo que não era para mim, tá? Agora, não quer dizer que eu não tinha um chamado ministerial, mas eu não tinha um chamado pastoral. Eu era muito bom em começar algo, mas eu era péssimo no que se dizia ao ministério pastoral a longo prazo. Então, eu aprendi que eu tinha que ter uma parceria com pessoas que tinham aquele dom para que a gente pudesse plantar igrejas de uma forma sadia e para que aquela igreja pudesse crescer e avançar, né? Então, para responder a sua pergunta, o autoconhecimento sempre nos leva a uma parceria com a pessoa que nos complementa, tá? E isso exige uma certa humildade, porque a gente reconhece quem a gente não é e a gente tem que também reconhecer o valor, talvez, de pessoas que estão ao nosso redor e convidá-los para dentro da nossa vida para suplementar áreas de fraqueza da nossa vida. E eu acho que a terceira área assim, que talvez ajudaria alguém a avançar busca alguém que está a 2 passos à frente de você, em qualquer área da sua vida. E convida aquela pessoa para te mentorear e para te acompanhar. Porque assim, tem alguém que já descobriu o que você precisa descobrir. E o mais rápido que você consegue descobrir aquilo, o mais rápido que você vai amadurecer como líder. Então, peça a Deus, me mostra quem que poderia investir em mim. E você se aproxima a ela e convida aquela pessoa a te mentorear.
Eu já fiz isso e respondi não, recebi a resposta não de pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, recebi outras pessoas dizendo, sim, eu posso fazer isso. E foi tempo muito importante na minha vida para crescer. Perfeito. E aí, isso que a gente tem comentado até agora são coisas do líder em relação a si, né? Em relação a ele se conhecer as suas forças, suas limitações, se cercar das pessoas corretas. Mas e do líder para fora? A questão dos sistemas da igreja. Se ele está vendo que a igreja dele é desorganizada, se ele se identificou com os sinais que tu deu ali no início da nossa conversa, o que ele faz? Quais são os sistemas indispensáveis que ele tem que começar amanhã a implementar na igreja se ele não tem nada? Por onde ele começa? Olha, os experts dizem que tem 7 a 10 sistemas na igreja local que são importantíssimos, né? E assim, poderíamos fazer uma lista de todos os possíveis sistemas. Para mim, a minha opinião é que o sistema mais importante na sua igreja local é como você recebe um novo visitante. Como que um novo visitante é recebido na sua igreja? Porque, olha, vamos lá, falando assim por alto a respeito de diversos sistemas. Você tem o sistema de culto, como o culto acontece. O sistema de louvor, quem é que decide o que vai ser cantado, os processos que envolvem todos os ensaios, a escolha das músicas, a execução da música que vai ser tocado e cantado no próprio domingo. Isso é um sistema. Sistema de pregação, discipulado, ou seja, o pastor ele olha para 12 meses do ano e ele tem que decidir, como que eu vou formatar as séries de mensagens, as pregações, para que eu possa atingir o alvo que eu quero que as pessoas cresçam e amadureçam durante esse ano. É um sistema, um conjunto de sistemas. O sistema financeiro, o sistema estratégico da igreja, o sistema de nova geração, com crianças, adolescentes. Enfim, cada conjunto de sistemas é importante. Mas, assim, uma recente pesquisa que saiu nos Estados Unidos, a razão principal que alguém permaneceu ou permanece na igreja local é por causa de relacionamentos e como foram recebidos na igreja. Não foi pela pregação, embora extremamente importante, não foi pela qualidade do louvor, foi pela amizade. E todas as pessoas carecem de uma boa amizade. Um amigo. Alguém está sempre procurando um amigo onde eles podem ser edificados e edificar. E esse sistema de recepção, alguém entra na sua igreja, tanto da recepção que acontece na porta, mas ele entrou e sentou ali numa cadeira dentro da igreja. Qual o sistema de alguém chegar nele, conversar com ele? Acabou o culto? Qual o sistema de alguém, então, conversar com ele para convidá-lo para alguma ação ou ministério durante a semana? Se a gente esperar para isso acontecer naturalmente, não acontecerá. Ela tem que ser intencionalmente desenhada pela liderança da igreja e as pessoas da igreja, os membros, precisam ser treinados naquele sistema. E aí, se tu fosse, já que o sistema de recepção ali é um dos mais ou o mais importante, se tu fosse um pastor agora viesse para ti e te pedisse, cara, o que eu tenho que implementar para ter um bom sistema de recepção? Começa, faz isso, tem que preparar tal e tal coisa para receber a pessoa bem. Quais são os elementos de um bom sistema de recepção de novos visitantes? Olha, a coisa mais importante na recepção são as pessoas que vão receber, né? Porque sempre tem os chatos da igreja, né? Não sabe dar risada, rir, enfim. Você precisa selecionar as pessoas mais amáveis da igreja. E todos nós conhecemos o tipo de pessoa que estou falando, né? Aquela pessoa que, mesmo numa dificuldade ou tribulação da vida, eles estão felizes, contentes. É uma pessoa que cheira a graça de Jesus Cristo a cada momento. Então, eu acho que o processo de seleção de pessoas que vão fazer parte de uma equipe de recepção é muito, muito importante. A segunda coisa é você chegar numa pessoa com certas palavras a respeito de como que eles podem conhecer a igreja,
ou conhecer quais são os próximos passos dentro da sua jornada espiritual. Então aí você tem que casar perfil de pessoa, que faz parte da recepção, com uma certa competência naquela pessoa, de poder também acompanhar e levar aquela pessoa ao seu próximo passo na vida da igreja local. E eu acho que a terceira coisa, o terceiro aspecto é você ter algum tipo de base de dados internos, onde você vai captar nomes, informações, para que aquilo possa ser útil numa futura visita para aquela pessoa, uma chamada, uma ligação, para que você possa ter um futuro contato com aquela pessoa. Perfeito. E aí tudo que a gente tem falado, assim, aquela questão do perfil do pastor e se cercar de pessoas que complementam, às vezes é mais fácil de fazer quando a igreja é grande. Que daí já tem vários líderes treinados, eu posso identificar quem é bom no que eu sou ruim e tal. Mas e o cara que está plantando a igreja? Se ele não é visionário, se ele não é implementador, aí ele não tem o perfil para plantar, o que eu tenho que ter assim, de inegociável no meu perfil para eu conseguir plantar uma igreja e ser um plantador de sucesso? Aí já é uma pergunta muito mais complexa, né? Mas na Converge Brasil a gente trabalha em cima de um conceito de 16 pilares inegociáveis na vida de um plantador, né? Embora o plantador não tenha que ter um perfil pastoral, tá? Ou um perfil administrador, ele tem que ter o perfil de alguém que consegue agregar pessoas com perfis, né? Se isso faz sentido, né? Ele tem que ter a capacidade de criar e compor uma equipe, montar uma equipe, treinar uma equipe, desenvolver essa equipe, né? Porque é extremamente difícil plantar uma igreja. Tá? Os níveis de sucesso mundialmente, assim, e nem vamos falar mundialmente, mas no mundo ocidental, 1 de cada 3 igrejas dá certo além dos 5 anos. Ou seja, 2 de 3 igrejas, 66% de igrejas que são plantados não permanecem 5 anos. Né? E a pesquisa que fala a respeito desse dado demonstra que a falta de capacidade de trabalhar em equipe é um fator principal, tá? No plantador não conseguindo superar as dificuldades do projeto de plantação. Né? Então, assim, a gente poderia ter um podcast de 1 hora inteira a respeito desse assunto, né? Mas eu diria que um plantador de igreja é muito importante que ele consiga visualizar e compreender quem ele não é e agregar pessoas que vão complementar assim, as deficiências dele. Perfeito. E aí esses sistemas, acho que citam 7 sistemas que a igreja tem que ter para funcionar bem. Né? Quando tu mentoreia pastores e na tua experiência mentoreando pastores, quais deles tu vê que os pastores têm mais dificuldade ou mais desafiador e por que tu acha que eles são tão difíceis de implementar na maioria dos casos? Eu acho que o sistema mais difícil para a maior parte dos pastores a não só identificar, mas desenvolver é o que a gente chama do macrosistema estratégico. Então, eu dou exemplo, né? Falamos um pouco a respeito da recepção, tá? Mas a estratégia do sistema da recepção, ela tem que, de alguma forma, casar com todos os outros sistemas, tá? Senão a gente cria ali valores competitivos, onde nós temos donos de ministérios, donos de sistemas. Um ministério contra o outro. Um ministério contra o outro. E o macrosistema que a gente fala é chamado do sistema estratégico, tá? Que tem uma visão curto, médio, longo prazo e que contempla todas as diversas peças de todos os sistemas dentro de todos os processos. Então, geralmente um pastor não tem a capacidade de compreender toda a dimensão disso, tá? E eu digo por falta de experiência muitas vezes. Mas nessa área ele consegue crescer e, assim, amadurecer a sua competência por meio de mentoria. Eu mesmo tive a ótima experiência de ser mentoreado por um missionário que trabalhou há 40 anos no Brasil. E eu lembro que nessa época, faz já 20 anos, né? Nessa época eu achava que eu tinha
condições de tocar o ministério do jeito que eu estava tocando o ministério. E Deus mandou ele na minha vida, porque ele chegou na minha vida e ele me encostou e falou: Jonathan, deixa eu conversar com você. Tem algumas coisas que você não está vendo, né? E por meio desse homem, eu consegui meio que assim, me afastar um pouco daquilo que eu estava fazendo para enxergar o escopo total das implicações das minhas decisões há 5, 10, 15 anos, né? E todos nós, missionário, pastor, plantador, nós precisamos de pessoas nas nossas vidas que vão nos levar a um outro patamar de visão a respeito daquilo que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Perfeito. Então, uma das questões é esse alinhamento, então, da visão de todos os ministérios com uma estratégia maior. Tu acha que isso é uma das causas que a gente vê as igrejas, às vezes, com briga entre líderes, um ministério tentando puxar o orçamento para o seu e brigando porque o outro ganhou mais. Esse desalinhamento, a culpa, na verdade, então, é do pastor, do líder maior, não ter criado essa macro estratégia, que nem tu fala. Essa é uma das principais causas. A culpa maior é o pecado da vida de cada pessoa, tá? A culpa maior é o pecado. Mas o que não ajuda é a falta de clareza nesse macro projeto, né? Assim, uma vez estabelecida na igreja, um sistema estratégico não transforma a igreja de um dia para o outro. Porque a macroestratégia na igreja local, ela só está dizendo, olha, os nossos valores estão alinhados com essa estratégia. Porém, as pessoas que vão se chegando à igreja como novos membros, elas precisam se aculturar àquelas realidades. E nesse tempo de aculturamento, de alinhar os seus corações a essa estratégia, sempre vai ter essa intriga, essas brigas, essas discussões, até que as pessoas enxergam, agora entendi aonde estamos indo e como chegaremos lá. E mais uma vez, voltando a essa questão de clareza, se não temos a visão claríssima, concisa e que ela é convincente, ela nunca vai, então, levar as pessoas a alinhar as suas vidas a ela. Não engaja. Não engaja. Então, pelo que você está me dizendo, entre eu montar essa grande macro estratégia e eu implementar ela plenamente na igreja, tem um caminho aí que pode ser meio tortuoso, né? O que tu vê que é os principais desafios na implementação de uma nova macrovisão? Vamos supor que eu estou revitalizando, então era meio desorganizado. Eu criei, com o auxílio de um mentor, uma nova macrovisão estratégica. O que é os desafios que eu vou enfrentar provavelmente? Principalmente você vai perder pessoas, tá? Ninguém quer ouvir isso, mas é que assim, uma macroestratégia, ela está apresentando uma nova proposta, uma nova ideia, tá? Mas na igreja local, na ausência de uma boa ideia, você tem várias péssimas ideias que sempre estão competindo uma com as outras. Por trás de cada ideia, há uma pessoa. Porque a origem de ideias no contexto da igreja local, a respeito do que deveríamos fazer, é sempre uma pessoa. Então, essa competição de ideias, ela vai competir com essa macroestratégia. Uma vez estabelecida, o líder precisa realmente aceitar que ele vai perder pessoas ao longo do caminho, tá? Agora, ele deveria trabalhar em ajudar essas pessoas a se alinhar, a se aculturar, a compreender essa visão, essa estratégia, mas ao mesmo tempo ele não deveria dizer sim pelas pessoas. Eu acho que ele dá a oportunidade da pessoa dizer sim ou não, optar para fazer parte, optar para não fazer parte, tá? Se ele convencer a pessoa a fazer parte e permanecer, mesmo que aquela pessoa não esteja dentro daquela visão, a longo prazo, essa pessoa vai causar problemas ao longo prazo. É chato dizer isso, mas é o que é. Então, eu acho que o líder tem que estar preparado para perder pessoas, ou seja, a igreja dele vai encolher, talvez regressar antes de avançar. E a implicação disso existe uma implicação financeira real, tá? Porém, a possibilidade de ganhos em termos de impacto, de reino, a curto, médio e longo prazo, é muito maior.
E na verdade, é isso. Nós estamos sempre perante a realidade da nossa mordomia, do nosso chamado. Então, é assim, eu estou vivo hoje, com as possibilidades de ministério que eu tenho hoje, e eu sou um mordomo de tudo que Deus colocou nas minhas mãos, né? Então, eu tenho uma decisão. Ou eu vou agir cauteloso, não querendo perder gente, perder pessoas, perder recurso, ou eu vou olhar para o horizonte e dizer, olha, em 2025 há muitas possibilidades de avançar em diversas áreas, desenvolver líderes, treinar pessoas, plantar igrejas, mas é por meio dessa estratégia. Então eu estou disponível, estou disposto a perder para que eu possa futuramente ganhar. Então é um negócio que geralmente é doído para o pastor essa parte, porque geralmente ele ama as pessoas, ele gosta das pessoas com quem ele está trabalhando, e perder pessoas é difícil, mas a solução é eu ter em vista a visão maior, né? Onde que eu quero alcançar, e vale a pena às vezes perder alguém que não vai comprar a visão para poder chegar mais longe depois. E essa questão de implementar uma macrovisão, tu falou do papel do mentor, tu falou o cara tem que esperar que vai perder pessoas mesmo, mas tu falou de as pessoas têm que se aculturar a essa nova macrovisão que você vai criar e tentar implementar, né? Quais são os passos ou as ações que o pastor deve começar a ter, assim que ele já tem o planejamento estratégico pronto, para ele começar a aculturar as pessoas com essa nova visão, com essa nova missão que ele quer passar para a galera? Tá, então, quando eu falo de aculturar, eu acho que tem dois conceitos. Um conceito é alinhar as pessoas, e o outro conceito que eu mencionei é aculturar pessoas. Alinhar pessoas é mais no sentido de responsabilizar a pessoa numa outra área de ministério. Então, um exemplo. Vamos dizer, fulano hoje serve como ministro de louvor, mas a gente percebe que ele tem mais capacidade no ensino. A gente vai alinhar ele ou simplesmente colocar ele dentro de uma outra área de atuação por causa do perfil dele, tá? Agora, a questão de aculturar alguém fala mais a respeito de quem somos, os nossos valores, o que faz a Igreja Betânia a Igreja Betânia, o que faz a primeira Igreja Batista de tal lugar a primeira Igreja Batista, né? São mais assim características únicas a respeito de um grupo de pessoas que se chama aquela igreja local, tá? Nem toda igreja tem que ser igual a outra igreja. E nenhuma igreja deveria almejar ser uma igreja diferente. Ela precisa ser ela. Ela precisa entender, olha, Deus nos colocou aqui nesse bairro, nessa cidade, sobre essa liderança espiritual, com os membros que nós temos. Não adianta um pastor desejar ter outros membros que ele não tem. Ele tem os membros que Deus deu a ele naquele contexto da igreja local. E a igreja local precisa então desenvolver essa quem somos mentalidade. Porque Deus vai usar aquela igreja como ela é. E um novo membro, muitas vezes, ela entra e ela percebe, opa, essa igreja é desse jeito. A igreja não deveria se conformar ao novo membro. O novo membro deveria se aculturar a quem aquela igreja é. E então esse é o sentido, né, dessa palavra aculturar. Os passos a chegar lá é simplesmente convívio. Nada vai substituir o convívio daquela pessoa com outros membros da igreja. Não é a respeito de frequência, porque você pode frequentar uma igreja há muito tempo sem ter uma amizade de gostar das pessoas. Eu gosto do culto, mas eu não gosto das pessoas. Aí não dá certo, né? Você precisa gostar do corpo de Cristo ali naquele local. A igreja local, os membros, passar tempo com elas, jogar bola com elas, passear com elas, passar tempo dentro da casa de cada pessoa, passando tempo conhecendo aquelas pessoas. Não, perfeito. E aí a gente está falando muito sobre essa questão de como a igreja recebe quem está chegando, né? E a cultura quem está chegando e tudo mais. A gente falou um pouco do próprio ministério, do sistema de recepção em si, mas como os outros sistemas trabalham juntos para isso também, porque eu tenho que ter um sistema de pregação
que funcione para receber essa pessoa. Se eu pregar de um jeito que ela não entende, não adianta. Ou tem que ter a música, o sistema tem que estar alinhado para fazer sentido para essa pessoa que eu quero que venha e recebê-la bem. Né? Como os outros sistemas, tu vê que ajustes precisam geralmente ser feitos quando eu quero criar uma igreja, um sistema que é pro de fora entender a minha igreja. Tá, então, voltando a essa questão do sistema estratégico, tá? Então, se você tem... Imagina comigo um guarda-chuva, que é o sistema estratégico da igreja. E debaixo desse sistema estratégico, você tem ali diversos microsistemas. Então, vamos utilizar só a recepção e o ministério infantil. Então, vamos dizer, uma senhora vem, e ela vem com a filha, e ela é recebida pela igreja, ali na porta da igreja, e também durante o culto e depois do culto. Porém, a filha não tem a mesma experiência dentro do departamento infantil, né? Ela tem uma experiência diferente, tá? Ou, vamos dizer, a senhora que chegou com a filha, ela recebe uma certa comunicação dentro da mensagem pregada, e o espírito daquela mensagem comunicou algo. Mas o que foi comunicado, talvez, à filha no encontro de adolescentes ou no ministério infantil, estava muito divergente. Aí, voltando àquela questão de falta de clareza e alinhamento num assunto único ou uma estratégia única, né? Eu acho que esse sistema macro, ela vai informando cada microsistema a respeito do nosso linguajar, o que é o nosso linguajar, tá? A nossa cultura, o que é a nossa cultura, a nossa mensagem, o que nós valorizamos e não valorizamos, né? Então eu acho que você tem esse aspecto de que quem forma a filosofia de cada departamento é esse macrosistema, né? Então, se o meu macrosistema é, por exemplo, alcançar o cara que é não crente, que não é acostumado com a igreja, não adianta eu falar na pregação que nós temos que alcançar os perdidos, mas no louvor eu boto um monte de música que é uns linguajar teológico que nem o crente às vezes entende. Ou o cara prega com um monte de conceitos teológicos que um cara que vem de fora não vai entender. Ou dizer a nossa igreja é pros de fora, mas não tem uma placa dizendo pro cara onde é que ele tem que ir para acessar o hall de cultos. Então, isso seria um exemplo de alinhamento que tem que estar em todos os setores, todos os sistemas, todos os ministérios. Sim, é isso. É alinhamento. É dizendo, olha, o que a gente valoriza é isso. E quando você estabelece o que você valoriza, você está implicitamente também dizendo, não valorizamos essas outras coisas, tá? Não quer dizer que não são importantes. É que ela tem uma visão minimizada frente ao valor máximo que você está estabelecendo, né? Você citou a respeito de pregação e tudo mais. Imagina comigo a citação de teólogos históricos num contexto de pessoas que não possuem uma Bíblia, né? Um exemplo disso, né? Então é tudo uma coerência a respeito de quem está aqui dentro da comunidade do meu público-alvo, tá? E o que eu vou comunicar com elas através de todos os sistemas que a igreja tem. Perfeito. E aí tu comentou do papel do mentor nesse processo todo e como ele te ajudou, né? Eu lembro, Provérbios tem aquela imagem do homem na janela, que fica vendo lá o jovem andando na calçada, e o jovem que está andando na calçada para fazer uma burrada, ele não percebe para onde ele está indo. Mas o cara que está na janela, que tem a perspectiva ampla, ele percebe. E aí, às vezes, a gente precisa de um homem na nossa janela, né? Para olhar coisas que virou ponto cego, que a gente acostumou, que a gente está muito dentro da situação, né? Qual que é o papel de um mentor nesse processo de reorganizar a minha igreja e como eu busco um bom mentor? Porque tem mentoria na internet, aí tá cheio, né? Tem muita gente se vendendo como mentor, mas como eu descubro o que é um bom mentor para mim de verdade? Eu acho que cada líder precisa ter, eu acho que cada líder precisa ter uma forma de vida, tá? Onde ele sempre está cercado por pessoas que vão ter coragem a falar as coisas difíceis na vida dele, né? E isso nem toca-se no assunto de mentor, é mais numa questão de, eu vou me rodear com pessoas que são de alto caráter,
alta integridade, que vão ter a coragem, na fé e amor cristão, para me impedir de fazer burrada na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, me alertar para certas situações na minha vida que talvez eu não tenha a percepção, né? Falando um pouco a respeito da questão de mentoria, com certeza, hoje em dia você vai no Instagram, YouTube, na internet, você consegue achar com facilidade alguém que vai te mentorear. E o valor é X, né? O meu programa de mentoreamento da igreja local, do pastor, você paga X e eu garanto que isso vai acontecer na sua igreja local, né? E eu não estou dizendo que todos eles são falsos, né? Mas assim, a grande parte das pessoas estão visando ali um lucro pessoal. É o negócio deles, tá? É o negócio deles. Mentoreio para um pastor e para a igreja local deveria sempre estar estabelecido em cima de um relacionamento, tá? Onde o mentor está encostando ali na vida da pessoa que está sendo mentoreado. Ele está passando tempo com ela, ele está vivenciando algumas coisas juntas. Ele passa tempo conhecendo a realidade familiar, passa tempo conhecendo a realidade da igreja local. Ele vai entrar no problema, não só vender solução. Porque é isso que a gente vê muito hoje em dia, né? Eu tenho uma solução para você. E a pessoa buscando solução, ele quer ali a chave de ouro, a bala de prata, ele quer a receita que deu certo em outro lugar para que ele possa aplicar aquela receita no contexto dele, tá? Mas não existe isso, tá? Tem algumas coisas sim que podemos adquirir e aplicar no ministério local, até na nossa própria liderança, mas a liderança de longo prazo, a vida do pastor, a vida da igreja, ela precisa ser pautada em cima de estabilidade e coerência, tá? Centrada no evangelho e, assim, ativado por meio de um relacionamento sadio entre pessoas, né? A Converge tem isso, nós temos relacionamentos, nós temos um programa de mentorear pastores e plantadores por processos simples e, sim, nós queremos ver aquela igreja crescer e avançar. Mas o mais importante, nós queremos ver aquele líder amadurecer, tá? Porque a gente acredita que o mais que o líder amadurece, o mais que a igreja dele também vai amadurecer. E a consequência disso vai ser um crescimento do Espírito Santo por meio da vida dele, à medida que ele executa o ministério pastoral na igreja local. Perfeito. E aí a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas eu tenho mais 2 perguntas ainda, né? Então, vamos supor que eu fiz tudo isso, consegui um mentor, criei a macro estratégia, organizei ali como é que tem que ser cada sistema da igreja, mas as pessoas na ponta não seguem. Eu disse como é que bolei, mas não está acontecendo. Como eu faço, né, numa situação assim, que meus liderados não estão seguindo a visão que a gente criou? Paciência, né? Eu acho que toda boa ideia você vai ter ali 10 críticos, né? 10 pessoas dizendo que não vai dar certo, né? Mas eu diria assim, tá? Eu acho que o pastor precisa orar e pedir para Deus enviar alguém que vai ajudá-lo, né? Eu acho que Deus, ele atende a esse pedido e ele sempre levanta na comunidade alguém que vai trabalhar com o pastor nessa parte de execução, né, de sistemas e processos. Ao mesmo tempo, tem certos ambientes onde aquelas pessoas nunca ouviram falar a respeito daquilo. E por medo, ou por ignorância, ou por falta de informações, no modo geral, simplesmente não engajam com aquilo. Aí é necessário que o pastor trabalhe no desenvolvimento dessas competências com essas pessoas. E em muitos casos é pegar na mão e dizer, olha, eu vou fazer com você e aí eu vou te ensinar a fazer, tá? Agora, se você fazer isso e mesmo assim as pessoas não querem, eles simplesmente não querem, aí não perde tempo também. Não tem como você forçar pessoas a fazerem aquilo que eles não querem fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que você começando por meio do discipulado,
a desenvolver uma liderança sadia, e à medida que você for demonstrando às pessoas como fazer, quando fazer, da maneira que a igreja precisa que seja feita, elas vão amadurecendo e vendo a necessidade disso, elas vão engajando com isso. Perfeito. Eu li um livro de administração, um negócio que eu achei, um conceito que eu achei interessante. Um presidente da Dell aí que escreveu alguma coisa parecida. Ele disse que quando as pessoas não conseguem cumprir a tarefa delas, ou é falta de capacidade, capacitação, ou falta de motivação. É uma das duas coisas. Então aí que é um pouco disso que tu falou, assim, se a pessoa não está conseguindo, eu vou lá e vou tentar capacitar, vou tentar mostrar, vou tentar fazer junto, mostrar como é que é. Se tu percebe que ela sabe, mas ela não está querendo, eu vou tentar vender a visão de outra forma, vou tentar explicar o porquê, o quadro maior. E se a pessoa ainda assim não quer, aí substitui, o que faz? Acho que é o jeito, né? É complicado, não tem como você forçar alguém a fazer o que eles não querem fazer. Mas é isso, eu acho que você tem que inspirar as pessoas, e eu acho que ajudando as pessoas a enxergar um futuro diferente daquilo que eles estão experimentando é tão importante. É o papel do líder. O papel do líder é definir a realidade, aonde nós estamos. Tá? Mas também trazer clareza às possibilidades, aonde poderíamos estar. E essa é a parte de inspiração, né? Eu acho que todo ser humano eles têm um desejo de avançar e estar num lugar pessoal e até no contexto da igreja local, diferente que estão atualmente. Eu não conheço um pastor que não quer ver mais vidas chegando aos pés de Cristo Jesus, mais pessoas discipuladas, mais comunidades impactadas pelo Evangelho. E muitas vezes ele não sabe chegar lá, mas ele tem esse desejo. E se ele consegue construir passos, talvez não passos perfeitos, mas passos claros, onde as pessoas vão tomar um passo de cada vez, ele se torna um pouco mais próximo a realizando esse sonho, essa visão. Parece que de tudo que tu falou, a base de tudo sempre vai ser uma visão clara de onde que as coisas podem ir, o que cada um tem que fazer. Sem isso, o resto não vai funcionar para implementar. E aí, eu queria te pedir, o pessoal adora isso, indicações de livros de alguém que quer organizar melhor a igreja dele. Né? Que autores tu acha que são úteis para o cara dar uma pesquisada? Então, eu acho que hoje no mercado tem muitos livros de liderança. Claro, muitos conhecem do John Maxwell, né? Um autor famosíssimo a respeito de liderança. Tem uma série de livros que é publicado pela Harvard, tá? Que é chamado Harvard Business Review. E é uma coletânea de livros. Eu acho que, pelo menos em português, tem 10 livros já publicados em português. Eu sei que nos Estados Unidos tem centenas, né? E se você não achar o livro no Mercado Livre ou outro local, você pode ir no site nos Estados Unidos e tem vários artigos de graça lá. Mas os assuntos são diversos. Estratégia, administração, sistemas e processos. Liderança emocional do líder, gerenciando conflitos, né? Eu vi vários desses. São muito bons. Então, eu sempre recomendo, olha, esses livros são simples, práticos, existe no mercado brasileiro esses livros. Não fala a respeito de igreja local, tá? Não fala a respeito de ministério, fala a respeito de certas competências, táticas, estratégias que você pode, como líder, utilizar na sua vida, porque começa por aí. Você nunca vai liderar organização se você não é organizado, né? E você nunca vai conseguir implementar estratégias e sistemas se você não tem sistemas e processos na sua vida individual, né? Então, começa na aplicação pessoal, depois o raio de atuação com a sua equipe e depois, futuramente, com a sua igreja inteira, né? Perfeito. E é legal trazer essa ideia de livros porque outros membros da equipe de liderança podem ler os mesmos livros para ter um vocabulário em comum, né? Conceitos em comum, se entender melhor, ter uma visão compartilhada. Isso também é uma experiência que pode ser útil. E como é que a Converge, tu falou um pouquinho antes, né? Como é que a Converge pode ajudar nesse processo de mentoria para quem está ouvindo e se identificou com os problemas e gostaria de ter mais, caminhar junto com alguém? O que a Converge oferece para essa pessoa? Então, hoje no Brasil nós temos 2 trilhos. Tem um trilho para um plantador, que é alguém que vai plantar uma igreja nova.
esse plantador ele pode estar em qualquer fase de plantação. Talvez ele está pensando em plantar daqui a um ano, talvez ele já plantou uma igreja no último ano, ou talvez ele plantou 5 anos atrás, tá? Mas para esse plantador nós temos um processo pelo qual ele pode ser avaliado como um plantador, tá? Onde nós vamos avaliar as 16 características essenciais na vida do plantador. Essa avaliação, na verdade, é só um pano de fundo para que a gente possa mentoreá-lo com eficácia e um direcionamento. Porque, por exemplo, se a gente entender que nessas 4 áreas a gente avaliou uma deficiência nele, a gente vai ajudá-lo naquelas 4 áreas, não nas 16 áreas, né? Então é um processo de avaliação que leva ao mentoreio. O segundo caminho é um caminho para uma igreja local, um pastor que quer plantar uma igreja ou quer revitalizar a sua igreja, e por meio desse processo de revitalização, a gente chega, acompanha ele desde o início de uma consultoria local na igreja dele, levantamento de dados, entender um pouco a respeito do perfil dele e um plano de ação de implementação ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais, tá? Então tem o plantador, que tem o processo de avaliação do plantador, e tem a pessoa que está à frente de uma igreja que já existe, que quer passar por um processo de mentoreio. Para os dois, nós temos um conteúdo e um sistema e um processo. Também temos uma terceira modalidade que é chamado clareza da visão, que imagina um plantador que ele não quer passar pela avaliação, e imagina um pastor de uma igreja local, ele não quer também passar por um processo de mentoria. Nós chegamos então à igreja local e a gente apresenta ferramentas num sábado de manhã e sábado à tarde, que ele pode então utilizar na aplicação do que a gente chama clareza da visão, que é uma caixa de ferramentas que vai ajudar ele, como pastor, a responder essas 5 perguntas. Para onde que estou indo? O que estou fazendo? Como que vou chegar lá? O que eu valorizo e o que vou medir no final do dia, tá? Que são as 5 perguntas imprescindíveis para um pastor de uma igreja local. Então, nós temos isso e temos mais outras coisas também. Eu acho que o mais importante para um ouvinte ouvir a respeito da Converge Brasil, olha, nós estamos pedindo a Deus por um movimento do Evangelho em cada comunidade menos alcançada do sul do Brasil na nossa geração, tá? E queremos andar junto com você em colaboração para ver o Evangelho avançar, discípulos feitos e igrejas plantadas. E se a gente puder colaborar com você, sua rede de igrejas ou qualquer denominação, estamos abertos a fazerem isso. Muito bom. E aqui embaixo na descrição, você está ouvindo isso no Spotify ou está ouvindo isso no YouTube, vai ter os links para você entrar em contato com a gente e aí poder conhecer essas opções aí que o Jonathan estava comentando. Então, cara, muito obrigado por ter compartilhado aí todas essas dicas e conhecimento, e eu fico muito feliz com isso. Obrigado, viu?